Eu vi quando o garoto da Baia 12 foi demitido. Adamo, acho que esse era o nome dele. Ele cometeu o erro clássico de novato. Achou que a voz do outro lado da linha era humana. Achou que podia salvar alguém. Ele saiu gritando, arrastado por dois seguranças de terno cinza que não tinham rosto. Não por causa das máscaras, mas porque a luz do escritório parece se curvar ao redor deles, borrando suas feições. Depois que Adamo saiu, Marta, a mulher na baia ao meu lado, que faz palavras cruzadas há 3 anos e nunca preencheu uma única linha, apenas suspirou, bateu a ponta da caneta na mesa e atendeu a próxima ligação. A luz na mesa dela ficou vermelha. Ela ficou imóvel. O ciclo continuou. Eu sou o que eles chamam de ouvinte sênior. Estou aqui há 5 anos. Dizem que a rotatividade de funcionários nesse lugar é de 90% do primeiro mês. A maioria não aguenta os gritos, outros tentam falar de volta e somem, e alguns, os piores, começam a gostar. Eu sou diferente. Eu não gosto e também não me importo. Sou um profissional, recebo 25 mil por mês para sentar nessa cadeira ergonômica, colocar minha máscara de porcelana branca e ser o âncora de realidade para pesadelos. Porque é isso que nós somos, âncoras. A gerência, os avaliadores, como Adamo os chamava, dizem que é um experimento de resiliência. Mentira. Eles dizem que são simulações. Mentira. Eu descobri a verdade no meu 3º ano, e a verdade é muito pior do que monstros devorando pessoas em porões escuros. A verdade é que os monstros são cegos, e nós somos os olhos deles. 8 horas da manhã, início do turno. A rotina é sagrada. Chego, passo o crachá sem foto, pego o elevador com outros 12 mascarados. O cheiro é sempre o mesmo. Lavanda barata, tentando cobrir o aroma de suor frio e adrenalina. Sento na minha baia, a número 4, a mais próxima da sala de vidro dos gerentes. Coloco os fones, o cancelamento de ruído deles é absoluto. O mundo lá fora morre, só existe eu e a estática. A luz pisca vermelha. Clique. Por favor, Deus, a porta não vai aguentar. A voz é de um homem, sussurrada, trêmula. Ouço o som de madeira estalando ao fundo. Ele está arranhando. Ele sabe que estou aqui. Minha respiração se mantém estável. 12 inspirações por minuto. Imagino a cena. É isso que eles querem. Não basta ouvir. Você tem que ver na sua mente. Visualização ativa. É assim que chamam no treinamento. Eu imagino a porta de madeira, imagino o trinco enferrujado cedendo, imagino a criatura do outro lado, garras longas, respiração úmida. No momento em que formo a imagem perfeita na minha cabeça, o homem no telefone grita: "Ele entrou! Meu Deus, ele me viu!" Bingo! Senti um arrepio na base da nuca. Não de medo, de confirmação. A criatura só conseguiu entrar porque eu a defini. Até eu imaginá-la, era apenas um conceito, uma nuvem de probabilidades quânticas do outro lado da porta. Ao ouvir e visualizar, eu colapsei a função de onda. Eu tornei o monstro real. A linha ficou muda com um som úmido de rasgo. A luz ficou azul. Chamada encerrada. Duração 4 minutos e 12 segundos. Uma boa média. A gerência gosta quando duram menos de 5 minutos. Eficiência no abate. Olhei para o lado. Uma nova funcionária estava ocupando a mesa que era de Adamo. Ela era pequena, suas mãos tremiam sobre o teclado, sua máscara levemente torta. Ela estava chorando silenciosamente. Eu via as lágrimas escorrendo por baixo da porcelana, pingando em sua blusa de seda. Ela estava tentando não ouvir. Erro fatal. Se você não ouve a ligação, se você não foca,
A vítima do outro lado fica no limbo. O monstro não consegue encontrá-la. A perseguição dura horas, a agonia se estende e a empresa odeia desperdício de tempo. Peguei um post-it e escrevi disfarçadamente para mostrar a ela. Imagine os dentes, acaba mais rápido. Colei na divisória de vidro entre nós. Ela leu, olhou para mim, os olhos arregalados de horror através dos buracos da máscara. Mas ela entendeu. Minutos depois, vi os ombros dela relaxarem. A luz dela ficou azul. Ela tinha matado o primeiro. Bem-vinda à família. 12:30. Pausa para o almoço. O refeitório é o único lugar onde o silêncio é opcional, mas todos o mantêm por hábito. Comemos pastas nutricionais sem sabor ou marmitas trazidas de casa. Débora, a mulher da baia esquerda, estava comendo seu arroz com feijão frio de sempre. Sentei-me num canto isolado. Foi quando o Sr. Cavalcante sentou à minha frente. Cavalcante não usa máscara. Ele é um dos gerentes de piso. Terno impecável, sorriso de dentes excessivamente brancos, cheiro de colônia cara. Operador 4, ele disse, se direcionando a mim. A voz dele era suave. Excelente performance essa manhã. Aquele caso do homem no armário? A maneira como você visualizou a dobradiça rangendo? Requintado. A coleta de dados foi maciça. Eu faço o meu melhor no trabalho, senhor. Respondi. Faz. E faz melhor que ninguém. É por isso que queremos te oferecer uma promoção. Parei com o garfo no meio do caminho. Promoção, no call center, não significa aumento de salário. Significa mudança de andar. E ninguém volta dos andares de baixo. Estou muito feliz na minha posição atual, senhor. Respondi. Cavalcante riu. Não foi uma risada feliz. Foi o som de gelo quebrando. Não foi um convite, operador 4. É uma convocação. O nível -2 precisa de um especialista em sincronização. Ele colocou um cartão magnético preto na mesa. Termine seu almoço. O elevador de serviço te espera. 2 da tarde. O nível -2. O elevador desceu mais do que deveria. O prédio só tem 2 subsolos na planta oficial, mas descemos por tempo suficiente para estar nas fundações da cidade, onde o metrô não chega. Quando as portas se abriram, o ar era diferente. Lá em cima, cheira a escritório e medo estéril. Aqui embaixo, cheirava a terra molhada, eletricidade estática e... cobre, sangue velho. O nível -2 não parecia um escritório. Parecia uma sala de servidores da NASA misturada com um abatedouro. Paredes de vidro do chão ao teto mostravam corredores intermináveis de servidores piscando luzes verdes frenéticas. Mas no centro da sala havia o tanque. Era uma estrutura circular, rebaixada no chão, cercada por monitores. Dentro do tanque, flutuando em um líquido viscoso e translúcido, havia coisas. Massas de carne cinzenta pulsando. Cérebros gigantes, talvez. Ou tumores cultivados. Eles estavam conectados por milhares de cabos de fibra óptica que subiam para o teto, indo em direção, eu presumi, ao andar de cima, onde os ouvintes trabalham. Impressionante, não é? Cavalcante apareceu ao meu lado. Nós chamamos de o coração, apesar de parecerem cérebros. O que é isso? Perguntei. É para onde as chamadas vão, 4. Vocês, lá em cima, são os filtros. Vocês traduzem o caos do medo humano em dados binários que isso aí consegue digerir.
Ele me guiou até uma cadeira de couro de frente para o vidro. Sua função muda agora. Você não vai mais ouvir as vítimas, você vai ouvir os monstros. Gelei. Como assim? As entidades que enviamos, elas são, por falta de palavra melhor, selvagens. Se alimentam do medo, sim, mas são ineficientes, burras. Brincam demais com a comida, às vezes se perdem. Precisamos de um pastor para essas nossas ovelhas. Alguém com mente forte o suficiente para se conectar com a entidade e sugerir direções, sabe? Ele me entregou um fone de ouvido. Era diferente dos de cima. Este parecia feito de osso, não de plástico. Coloque, ele disse. Hesitei, mas havia 2 seguranças sem rosto na porta. Eu não tinha escolha. Coloquei o fone. Imediatamente, uma cacofonia invadiu meu cérebro. Não eram palavras, eram sensações. Fome, frio, uma textura áspera de parede de pedra, o cheiro de suor de uma criança escondida debaixo de uma cama, a vibração de um coração batendo rápido a 3 metros de distância. Eu estava na cabeça de uma das coisas. Temos uma situação no setor 7, Cavalcante disse, apontando para um monitor. Uma garotinha se escondeu bem demais. A entidade está confusa. Está andando em círculos na cozinha. O ouvinte lá em cima é um novato. Não consegue visualizar o esconderijo. Precisamos que você assuma. Olhei para a tela. Era uma planta baixa de uma casa. Um ponto vermelho, a entidade, girava na sala. Um ponto azul, a vítima, estava imóvel num buraco falso na parede do sótão. E o que eu tenho que fazer? Perguntei, sentindo a náusea subir. Guio, pense no sótão, pense no cheiro de madeira velha e isolamento térmico. Faça a entidade querer subir a escada. Eu podia recusar, podia arrancar o fone, mas a curiosidade e algo mais, algo sombrio dentro de mim, aquela parte que se tornou dormente após 5 anos de visualização ativa, aquela parte queria ver o que aconteceria. Fechei os olhos. Entrei na mente da coisa. Era fácil, assustadoramente fácil. A mente da criatura era um vácuo faminto, esperando o comando. Projetei a imagem de uma escada de madeira retrátil no teto do corredor. Projetei o som de uma respiração contida lá em cima. Suba, pensei. A carne está lá em cima. No monitor, o ponto vermelho parou de girar. Ele se moveu em linha reta para o corredor. Parou onde seria a escada. No meu ouvido, ouvi o som, não da vítima, mas da criatura. Um gorgolejo de prazer antecipado. A luz no painel de Cavalcante piscou. Contato estabelecido, ele disse sorrindo. A garotinha gritou. O ouvinte lá em cima captou o pico de energia. Excelente, 4. Você tem talento natural para o abate. Tirei o fone, tremendo. Eu tinha acabado de matar uma criança. Indiretamente. Por quê? Perguntei, a voz fraca. Para que serve tudo isso? Dinheiro? Cavalcante suspirou, como se explicasse álgebra para uma criança lenta. Dinheiro é papel. O que colhemos aqui é realidade. Ele gesticulou para o tanque de carne pulsante. O universo é consensual. Ele existe porque nós concordamos que ele existe, mas a realidade está ficando mais fina. Gastamos muito dela. Precisamos de matéria-prima para remendar os buracos, e a forma mais densa de realidade é o último momento de terror de um ser consciente. Quando você sabe que vai morrer, quando o monstro abre a porta, naquele segundo o universo é absolutamente, inegavelmente real para você. É essa densidade que colhemos,
Nós mantemos o mundo girando, 4. Um grito de cada vez. 7 da noite. A descoberta. Trabalhei por 5 horas. Guiei 3 entidades. Uma para um homem escondido num freezer industrial. Uma para uma mulher correndo numa floresta. Uma para um casal dentro de um carro trancado. A cada morte, eu sentia uma onda de choque elétrico percorrer o fone de osso. Era viciante, uma descarga de poder puro. Mas, na 4ª vez, algo aconteceu. Cavalcante tinha saído para uma reunião. Fiquei sozinho com os técnicos mudos. A luz piscou. Nova atribuição. Coloquei o fone. A mente dessa entidade era diferente. Não era vazia, era barulhenta. Havia ecos lá dentro, fragmentos de memória humana. Preciso pagar o aluguel? Será que Marta trouxe bolo hoje? Adamo foi demitido, coitado. Congelei. Aqueles pareciam ser pensamentos de um dos ouvintes que trabalham lá em cima. Foquei mais. Tentei olhar através dos sentidos da criatura. Ela não estava numa casa. Ela estava num corredor cinza com carpete barato. Ela estava andando entre baias de escritório. Ela estava aqui, no call center. No monitor, o ponto vermelho piscava no andar térreo e o ponto azul, o alvo. O alvo estava na baia 12, a baia da nova garota, a substituta de Adamo. Não, sussurrei. Tentei desconectar. Tentei ordenar que a entidade parasse. Pare, volte, não ataque. Mas a entidade resistiu. A fome que ela sentia era pessoal. E eu reconheci a assinatura mental da entidade. Aquela raiva, aquela sensação de injustiça, aquele medo de falhar. Era Adamo. Adamo não tinha sido apenas demitido. Quando eles te arrastam para fora, eles não te levam para a rua. Eles te levam para o processamento, te tiram a humanidade, te descascam até sobrar apenas a fome e o medo e te soltam de volta para o sistema como um cão de caça. Os monstros que guiamos somos nós, os ex-funcionários. A taxa de rotatividade de 90% é a taxa de conversão. Nós trabalhamos até quebrar e quando quebramos, viramos a ferramenta. Ouvia através do fone o som da entidade Adamo se aproximando da baia 12. Ouvi, através da conexão psíquica, a garota nova chorando. Ela estava com o fone de ouvido, ela estava ouvindo a própria morte se aproximar, transmitida por algum sistema de feedback cruel. O ouvinte estava ouvindo o monstro que estava vindo matá-lo, um loop perfeito. Eu precisava fazer algo. Olhei para o painel de controle. Havia um botão protegido por vidro. Cavalcante disse que era para emergências, caso uma entidade saísse de controle. Ele disse que fritaria o cérebro da criatura. Mas, se a criatura estava conectada a mim? Meu Deus! Olhei para os técnicos. Eles não estavam olhando. A garota lá em cima tinha segundos. Adamo estava logo atrás da cadeira dela. Eu podia sentir o cheiro do perfume dela através de seu nariz. Pensei nos 5 anos de silêncio, nas milhares de pessoas que ajudei a matar com minha imaginação perfeita. Pensei em Marta fazendo palavras cruzadas, ignorando o fim do mundo ao lado dela. Eu sou um âncora, mas âncoras também servem para afundar o navio. Fechei os olhos e, em vez de guiar Adamo para a garota, eu fiz algo que nunca tinha tentado. Abri minha mente totalmente, derrubei as barreiras, convidei-o a entrar. Adamo, pensei, vem pra cá, o Cavalcante está aqui embaixo. A entidade parou, senti a confusão dele e depois o reconhecimento. Ele lembrou de quem era Cavalcante, a fonte de toda a dor dele. O ponto vermelho no monitor mudou de direção.
Ele não foi para a baia 12. Ele foi para o elevador de serviço. Os técnicos começaram a gritar. Alarmes dispararam. "O que você está fazendo?" Um deles gritou correndo para o meu console. Soquei o técnico no rosto. A máscara dele quebrou, cortando minha mão. Travei a porta da sala de controle pelo terminal. No monitor, vi o ponto vermelho descendo. Rápido, em queda livre. Adamo estava vindo e ele estava trazendo os amigos. Senti outras mentes se conectando à minha rede, outras entidades perdidas no prédio sentindo o chamado da vingança. O ex-funcionário da Baia 8, a mulher que sentava na recepção, todos os, entre aspas, demitidos. O elevador do nível -2 abriu com um estrondo. Não vi o que saiu de lá porque estou trancado na sala de controle, mas estou ouvindo. Ouço os gritos de Cavalcante no corredor. Ele não tem a voz suave de sempre agora. Ele grita como qualquer outra vítima. Estou olhando para o tanque de carne pulsante à minha frente. O coração. Vou usar o comando daquele botão de emergência, mas não para matar as criaturas. Vou inverter a polaridade do sinal. Em vez de colher realidade, vou injetar o pesadelo de volta na rede. Vou transmitir o que está acontecendo aqui embaixo para todos os telefones do mundo. Cada celular, cada linha fixa, cada rádio, todos vão ouvir o som dos gerentes sendo devorados pelos seus próprios funcionários. A realidade vai ficar bem densa hoje. A porta da sala de controle está sendo golpeada. Adamo quer entrar. Ele ainda está com fome. E eu ainda sou parte da gerência aos olhos dele. Tudo bem. Minha máscara já está quebrada mesmo. Apertei o botão. Se você estiver lendo isso e seu telefone ou celular tocar, atenda e escute com atenção. O som de ossos quebrando é o som da liberdade. Até a próxima. Obrigado.